Boa noite, galera. Boa noite. Sou Tomitin. Estamos em um episódio mais em Routes and Friends. Desta vez temos a Fernando Mantovani Pieropo. Será assim a pronúncia, Fernando? É isso aí mesmo, Tommy, tá certo. Beleza. Meu prazer aqui termos esta noite neste bate-papo, onde conversaremos muitos insights seus aí de como chegar ou como procurar nosso perfil indicado, né? Já que você tem aí um percurso em sua trajetória que é muito interessante e já nos contará sobre isso. Fernando, antes de começarmos, queria saber qué es lo que faz el día de hoy, un poco así por encima, antes de conversar a fondo su trayectoria profesional. Como foi o meu dia hoje? No, lo que faz el día a día, ¿cuál es O dia a su... dia. Beleza. Hoje, tô trabalhando agora na NTT, né? E já trabalhei durante bastante tempo na área de pós-venda, mas hoje eu sou pré-vendas. E a NTT tem uma estrutura que é cross de Technical Architects. Então, essa estrutura cross, são duas áreas que possuem essa estrutura, tanto a área de cibersegurança e tem a área de cloud e data center também. Então, a NTT tem hoje mais de 100 pré-vendas, né? Cada um atendendo aí os seus account managers, aí, os seus vendedores, a sua estrutura comercial. E quando existe algum tipo de projeto de cybersecurity ou de data center, eles acionam o time. Então, essa área de pré-vendas, eles são os solutions architect, os arquitetos de solução. Quando tem algum projeto de segurança com uma complexidade um pouquinho maior ou de data center, eles acionam essa área cross que atende toda a área de pré-vendas na empresa. Nós somos os technical architects, aí tanto para a parte de cyber quanto para a parte de data center e cloud. Fernando, yo cuando escucho a palabra arquitecto o architect, como que dá um temor, né, cara? É uma coisa que você fala assim, uau, e como é que chego lá, né? Mas antes de falarmos de isso, eu queria saber um pouco de sua história, né? Contarnos aí que pensava Fernando de adolescente, que é o que procurava na vida, qual era seus interesses, qual era sua referência, que pensava, porque el día de hoy você é profissional já com expertise que é invidiável, né? Legal. Assim, eu espero com o que eu falar e contar a história aí que também não, de repente, não desmotive ninguém, porque a trajetória no início, né, depois que eu entrei na área, ela foi um pouco mais straight aí, né, foi um pouquinho mais reta, mas antes de entrar ela foi um pouquinho tortuosa. Eu fiz vestibular com 17 anos, só que eu não sabia muito bem que área que eu queria. Então, eu prestei o vestibular, acho que em 3 ou 4 faculdades, eu escolhi uma profissão em cada uma delas, e as profissões não tinham nada a ver uma com a outra. Então, Complicado. teve engenharia, teve odonto e teve design digital. E aí eu passei na AMB Morumbi como primeira opção design digital e a segunda opção era ciências da computação. Depois que eu passei, isso foi em 1999, já 24 anos atrás. Aí eu fiz a escolha para ir para a área de ciência da computação, né, para fazer o bacharel em ciência da computação, ao invés de fazer a parte de design digital, que eu também achava bem legal. Entendi. Mas assim, é incrível porque quando a gente começa a nossa trajetória, é um pouco assim, sem paixão, né? A paixão ainda não existe, mas assim, tem aí um enamoramento, poderíamos falar sobre as possíveis soluções ou as possíveis carreiras que a gente quisiera ter, né? El día de hoy, ¿qué aconsejaría? Porque los tiempos son otros, ¿no, Fernando? El día de hoy tenemos una información así absurda, Sim. tenemos test online que ya avalía nuestro perfil profesional, ¿no? Sim. Os tempos são outros, né? As coisas acontecem com outras velocidades, as coisas são bem mais rápidas hoje.
E depois que eu fiz a escolha por ciência da computação, aí só, né, retomando um pouquinho aí toda a trajetória profissional, a gente começa como estágio, né, fazendo algumas tarefas que hoje em dia não são muito comuns, aí é coisa de limpar a memória de computador, né, aquela coisa bem raiz, né, de um bom tempo atrás aí, começa atendendo chamada de sair com uma folhinha mesmo, como analista de suporte, né, sair com uma folhinha com chamado, indo atrás do usuário para consertar um problema de impressora ou algo do tipo. E aí eu achava legal o pessoal que fazia a parte de administrador de rede ali, né, quando eu estava trabalhando no primeiro emprego. Então os caras apareciam ali, o pessoal da segurança ficava numa sala cofre, né, então ninguém tinha nem acesso, era só no almoço que você podia cumprimentar ele. Pareciam ali os rockstars, mas o time de administrador de rede, parece que eles tomavam conta e mandavam em tudo ali, né, então tudo passava por eles. Aí eu fui para a área de Microsoft, fiz o MCSE, né, o System Engineer, fiz especialização lá, foram 11 provas da Microsoft que eu fiz, então foi a especialização máxima ali, né, do MCSE, mais Proxy, que era o ISA Server, mais o Exchange Server, que era o servidor de e-mail da Microsoft aí, tudo, nada SaaS, né, tudo on-premises, tudo appliance, não tinha nem máquina virtual naquela época. E, Podría, puedes hablar. sim, e depois de um tempo, aí teve uma mudança organizacional ali na empresa, teve uma alteração, aí eu fui para a área de network, aí eu comecei efetivamente com a parte de roteamento, switch, router, e fazer aquelas tarefas básicas lá, sempre mexendo bastante coisa em Cisco, mas trabalhei com alguns outros fabricantes aí, de um pouquinho menores também do Cisco. E aí eu fui me desenvolvendo até em 2005 fazer a virada de chave para a área de segurança e depois não sair mais da área de segurança desde então. Podríamos decir que antes del 2005 todo era una aventura, ainda no se encaixaba. ¿Cómo es que usted llega a esa determinación? ¿Sigue a tendencia o es una necesidad de la empresa? ¿Cómo es que llega usted a falar, cara, encontré mi perfil? Tome, mas olha, que pergunta boa, né, cara? Eu acho que realmente, antes de 2005, foi uma questão de uma aventura mesmo, porque eu não sabia direito o que eu queria. Eu gostava de tecnologia, eu gostava da área de Microsoft, de ser administrador de rede. Eu fui administrador de rede de uma empresa grande aqui. Era bem legal tratar com tudo aquilo, né? Cota de espaço de disco para usuário, mexer com o servidor de e-mail e tal. Depois teve a parte de network também, que era uma parte que eu gostava, mas a coisa é muito ampla, né? O negócio é muito aberto assim. Aí em 2005, entrei na área de segurança, tinham duas áreas para entrar. A área de collab, a área de voice e a área de segurança. Aí tinha um outro rapaz que já tinha uma experiência na área de voice, ele entrou, né, na área de UC aí, de VoIP, né, naquela época, e aí tinha uma vaga na área de segurança. Eu achava as duas áreas boas e promissoras para o futuro. Falei, cara, naquela época, em 2005, falei, a parte de voice aí, de comunicação unificada aí de UC, né, vai ser uma área que vai existir para sempre. Hoje em dia não é bem assim, e tem a área de segurança aí que também vai existir para sempre. Então aí qualquer uma das duas estava legal, eu acabei meio que indo por um acaso para a área de segurança, e aí gostei também, né, e aí fui me desenvolvendo aí cada vez mais, a gente não pode parar nunca aí de estudar, né. El día de hoy, con todas las informaciones que a gente tem, você, a partir del 2010, 2020, vamos a poner, ¿no? O 2021, que llegó el COVID, ¿no? Você Isso. vio una alteración, una transformación digital ya más visible y palpable, falando assim, cara, eu acho que porque segurança, el día de hoy, eu acho que es un área más promisora que antes, que pensábamos que desenvolver era más promisorio, ¿no? Y los tiempos mudan, ¿no? Você acha que en todas esas mudanzas, usted ve un pequeño cambio en su perfil también, adaptándose a esas nuevas tendencias, o cómo es que se proyecta usted para seguir esta línea? Que es difícil, ¿no? Porque en esa área es así, tú no estudias, no lees,
já fica para trás, né, Fernando? É, perfeito, Tommy. Eu acho que isso daí é a base, né? A gente tem que estar sempre se adaptando. Então, hoje na área de pré-vendas, a gente faz muita apresentação para cliente e a gente apresenta muito a parte, por exemplo, de Zero Trust. É um dos frameworks que estão na moda hoje, que é muito falado tal. E o Zero Trust ele existe para você entregar segurança num ambiente totalmente híbrido e muito mais complexo do que era antes. Antes a gente tinha uma estrutura muito tradicional ali, né, com tudo dentro de casa, digamos assim. A gente jogava todo o tráfego para dentro de casa e fazia o stack ali para sair para a nuvem, etc. Hoje em dia, com SaaS, IaaS, né, o browser, então a gente tem muito mais acesso na nuvem do que acesso dentro de casa, dentro do data center. E aí a gente precisa entregar segurança. Como que a gente entrega a segurança nesse ambiente novo? A segurança meio que vai correndo atrás, né? Então as mudanças tecnológicas elas acontecem e na minha visão a coisa vai acontecendo, a aplicação, aplicativo, é tudo muito rápido, container, máquina virtual, etc. A coisa evolui muito, cloud, né? Multi-cloud, etc. E a segurança vai correndo atrás para entregar a segurança, para tornar toda essa mudança, esse ambiente novo, muito dinâmico, para tornar esse ambiente seguro. Então, acho que a analogia seria mais ou menos essa. No nosso trabalho, acho que seja na área de segurança, ou seja em qualquer outra área aí da parte de TI, a coisa muda e movimenta muito rápido. E a gente tem que fazer essas adaptações, essas correções, né? Talvez algumas correções no meio do caminho. Acho que o mais importante, talvez, seja você ter um norte, né? Ter um objetivo final ali, aquele que você enxerga, vai por lá. Agora, como você vai chegar lá, você pode dar algumas curvas aí, às vezes tem algum tipo de desvio, um estudo aqui, uma especialização, um passinho para trás, para dois para frente, mas legal ter aquele norte, mas realmente a adaptação faz parte de todo, acho que, acredito, né? Na minha visão aí, a adaptação faz parte de todo profissional de TI. Do momento que eu comecei a trabalhar com segurança até hoje, cara, é uma diferença absurda, né, no que a gente entrega. Se você acompanhar como que as provas eram e o que as provas pediam, prova de certificação comum aí de mercado ou dos grandes fabricantes, tipo Cisco, etc. As provas pedem uma coisa e hoje em dia exigem uma coisa completamente diferente aí. O temario se modifica segundo a tecnología avanza, ¿no? Isso. En, en, en ese ecosistema, llamándolo así como un todo de esta área, el, el gran desafío que yo veo el día de hoy es la integración, Fernando. Entonces, a veces las personas que van por esta área acreditan que es solo una línea recta, ¿no? Mas en esa línea recta definitivamente surge variantes que usted tiene que estar preparado para poder hacer esa integración, porque el día de hoy todo mundo conversa con todo mundo. Ya se acabó esa historia de que, yo tengo mi propio protocolo, yo resuelvo así, y el día de hoy, quien no hablar con otra solución está fuera de jugada, ¿no? ¿Qué podríamos aconsejar para esa nueva generación y los que están formándose en esta área, de no ficar un poco doido, ¿no, Fernando? Porque, cara, es una cosa así, es una onda muy grande, ¿no? Que para quien está comenzando y tú ves una situación así, como que da un poco de temor o miedo, ¿no? Sim, e a gente está sujeito a essas mudanças também com escolhas pessoais que a gente faz. Então, eu fiz uma mudança, por exemplo, para a Austrália, mas era algo que eu morei 2 anos ali, mas era algo que eu fiz uma escolha e aí eu deixei um pouquinho a parte profissional de lado, embora eu tenha trabalhado na área como especialista, engenheiro de suporte lá, mas eu estacionei um pouquinho a parte de desenvolvimento na área de TI para poder realizar um sonho ali que a gente tinha, eu e minha esposa, né, na época tal, que a gente casou para poder ir para a Austrália para a gente viver fora. E aí isso daí também faz parte, né? Então a nossa vida, ela não é a vida profissional, a nossa vida é a vida profissional mais a vida pessoal. Então tudo isso a gente tem que ir ajustando. Agora, para hoje, né, para a geração atual, como que eles, talvez uma dica assim
a gente meio que precisa começar do básico mesmo. Então você começar a gente tem um caminho para percorrer, né. Então tem, a área de segurança, por exemplo, que é o que a gente está, mais focando aqui, ela é bem complexa, tem bastante profissional muito bom, tem muita empresa boa entregando segurança, tem muito fabricante entregando soluções muito boas, mas assim, realmente não dá para começar com, por exemplo, um NDR, um sistema de detecção, e resposta de rede, que entrega um aplicativo no celular sem você conhecer como que funciona uma rede. E a vantagem, né, de hoje em dia frente à nossa época, é que se você quer conhecer o que é uma infraestrutura de rede, começar do início, né, aquele início, camada OSI, não precisa decorar, mas você tem que entender como que aquilo funciona, e aí começa por aí, a parte de camada 1, 2, 3, 4, 5, até a camada 7, switch roteador. Depois que você vai entendendo o básico, e tem muito conteúdo hoje disponível, coisa que na nossa época a gente pagava um pouco mais caro aí pelos cursos, né, que a gente precisava fazer, hoje tem muita coisa disponível, até você chegar em ferramentas um pouco mais avançadas, como por exemplo a parte do NDR, e aí você vai decidir se você vai para um lado de uma segurança da parte de defesa, um Blue Team, ou se você vai para um Red Team, que você vai fazer, por exemplo, teste de intrusão. Então, assim, acho que talvez a dica seja, sem clichê nenhum, é não tentar pular etapas, né? Não tentar atalhos. A gente precisa daquele background, aquele treinamento que eu fiz de Microsoft, com Active Directory, com política de grupo, de GPO, entender DNS, DHCP do Windows lá, mas tem muitas opções que entrega bastante coisa ali, publicar um aplicativo no IIS, depois no Apache, no Linux, tudo isso a gente precisa daquele conhecimento para poder ir se desenvolvendo, e hoje ele é necessário, né. Realmente começar de um ponto mais avançado, em algum momento aquilo pode acabar prejudicando aí a parte profissional, pode tomar alguma decisão aí, às vezes de negócio, né, técnica também, que pode acabar não acontecendo aí, não sendo a melhor escolha. Fernando, lo que vejo eu, el grande problema de esta nova geração, e também pode ser hasta a minha ou sua, né? O imediatismo, né? A sociedade, o marketing funciona de tal jeito que realmente nos, nos faz ver que as coisas são assim simples, né? Que poderíamos conquistar coisas a curto prazo, né? Si tú reparas ahí, sin más, colocar ahí en Google ahí un curso de redes, o cara va a hablar, en 3 meses usted ya es pleno, en seis meses usted era senior, y por ahí van, ¿eh? Y claro, Sim. él es, eso causa una frustración. ¿Cómo evitar ese tipo de, así, de ser enganado mismo, ¿no, Fernando? ¿No? Assim, a semana passada, retrasada, eu fui fazer entrevista para o visto americano. Eu nunca fui para os Estados Unidos. Ujú. Perdi muitos eventos lá, né, principalmente aí de segurança, porque eu não tinha tirado o visto. Então eu viajei algumas vezes para a Europa, morei na Austrália, mas para os Estados Unidos eu nunca tinha ido. Quando eu estava na fila para fazer a entrevista, tinha um rapaz na minha frente que ele colocou dessa forma, ele perguntou, né, o entrevistador perguntou onde que ele trabalha e dava para escutar, porque estava um silêncio ali no local, e o microfone estava alto e eu estava bem pertinho e o rapaz falava alto também. Falou assim: "Eu trabalho numa companhia aérea, né, e eu fui efetivado no ano passado, eu era estagiário, fui efetivado no ano passado, e o meu objetivo é me tornar CFO da empresa". Assim, ele deu essa resposta para uma pergunta que o entrevistador fez para conceder o visto americano. Então, assim, independente da entrevista para o visto ou não, o rapaz ele acabou de ser efetivado, né, eu fui efetivado em 2000, então faz 23 anos. Então hoje ainda eu estou bem longe de conseguir me tornar, por exemplo, um CISO de alguma empresa. Então depois de 23 anos, mas ele já está pensando
no caminho, no caminho não, está pensando no objetivo final. Então, a frustração existe porque a pessoa, né, tá hoje aqui Muy alto, ¿no? muito alto e, assim, sem considerar todo o caminho que vai ter que percorrer, ela está pensando exatamente no final. E acho que percorrer esse caminho é uma das coisas que eh, a gente tem que inclusive curtir. É um ponto importante aí, por exemplo, que a gente comentou da parte de certificação do CCIE, putz, aproveitar a forma como você estuda e o quanto você estuda. Aquilo traz tanta agrega tanto, né, a parte de conhecimento técnico, informação, a gente aprende a se organizar na hora de estudar, então na parte profissional a mesma coisa. O rapaz, tomara que ele consiga lá se tornar CFO da empresa, mas assim, ele está um pouquinho longe daquele caminho, então assim, isso só vai trazer efetivamente frustração para ele. Aproveita o caminho, vai passar por várias áreas da empresa, né, e ele pode dar uma desviada aqui, mas tudo aquilo vai trazer, background para ele conseguir se tornar lá o o que ele pretende ser lá. Mas realmente, a pessoa começa hoje já pensando no mais alto cargo que existe dentro de uma Y, corporação. y sobre todo, agora que as pessoas me conhecem um pouco e já sabem da linha do meu pensamento, né? Porque sempre tinha essa preocupação, né? Tommy, tu és CCNA, quanto está ganhando você como CCNA, né? E talvez eu, na época, dava uma resposta assim, em números, né? El dia de hoje, eu faço a conscientização da importância desse processo, né? Porque el dinero es consecuencia, ¿no, Fernando? No hay Sim, un jeito de falar, oh, tú vas a tener ese certificado, vas a ganar tanto, 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 ¿no? Es una, y acredito que el marketing digital se aprovecha un poco de eso, ¿no? De falando, mostrando cosas que o cara ya tiene 30 años ahí en la área, claro que tiene que tener sus cosas. No tiene como un cara que está 30 años no mercado, no esté morando fora, no tenha propriedades, não tenha uma vida mais tranquila, né? Mas vender um produto falando que tu vai obter isso a curto prazo, é aí a grande estafa, vou falar assim, a grande que tu fala assim, é. caraca, e isso está desde a era dos primitivos, né? O engano, né? Sim, é a mesma coisa que esse pessoal que trabalha, por exemplo, fazendo trade com ações, ele vai lá e fala assim: "Ah, se você tivesse comprado aqui no final e vendido aqui, você tinha ganhado 1000%", mas ninguém consegue fazer exatamente dessa forma. Então, a gente quer acreditar naquilo, mas não é exatamente esse o ponto aí. E essa questão, né, do retorno financeiro, ele acontece, mas ele não é algo linear, né, não é exatamente uma regra. Então você tem, a gente está falando de pessoas, de profissionais, tem um histórico, né, de trabalho, então tem gente que já tem mais experiência e está iniciando agora, por exemplo, com certificação ou com estudos. Tem gente que logo sai da faculdade ou está no segundo ano da faculdade ainda tem bastante a aprender dentro da instituição de ensino e já sai fazendo certificação. Então, quando eu tirei o MCCE, por exemplo, no ano de 2000 ou 2001, o meu salário não aumentou e naquela época, assim, não tem nem problema comentar, porque era R$ 1.320. Era o menor salário que existia em toda a área de pós-venda, toda a área de entrega ali. E eu fiquei durante um tempo ganhando aquilo, porque, eh, obviamente eu merecia um aumento, a empresa falou que não tinha como dar aquele tipo de aumento, mas o ambiente era muito positivo e eu aprendia muito com o restante dos colegas. Essa situação, ela durou durante mais ou menos uns 2 anos, até que finalmente eu recebi uma proposta, que era uma proposta bem melhor, eu acabei decidindo por mudar de empresa. Mas era válido, então assim, se você colocar a gente não pode colocar o dinheiro em primeiro lugar em nada, né. Se colocar o dinheiro em primeiro lugar, parece que é aí que ele não vem mesmo. Então acho que tudo é que você comentou perfeito, Tomer. A minha opinião é exatamente a mesma. O dinheiro vai sempre ser uma consequência de tudo aquilo que você está fazendo, tudo aquilo que você está entregando para a empresa, para a sociedade como um todo. Isso vai acontecer. O momento correto, o momento certo vai acontecer, com certeza. Eu quero aproveitar essa fala que você falou de o planejamento, né? É interessante porque eu tampouco tinha essa noção de fazer um planejamento, tanto
com a pessoa que você vai ficar para a vida toda, e tanto como nos estudos, né? CCIE, eu, assim, você tem que ter disciplina. Sem disciplina, você não chega a esse nível, né? Los estudios con la familia da más cómo negociar y cómo, porque así, yo, yo tuve al comienzo de mi carrera, o sea, nuestra vida que es un problema, tienen que ir a la empresa, ¿no? No importa el horario, ¿no? A veces que tú estás durmiendo medianoche, 1 hora, 2 horas, y, oh, pero ¿por qué tienen que trabajar usted este horario? ¿No tiene otra persona? No, yo soy el que arruma esa parada, ¿no? A veces a Sim. esposas no entienden eso, ¿no? Estás durmiendo y te llaman ahí, cara, que no sé qué, estás de plantón, ah, cara, que... Y a veces las personas no llegan eso, ¿no? Achan que, ah, vos estás en la oficina, vos estás eso, ¿no? Cara, mas esta área es muy tenso, ¿no? Y nuestras as personas con que a gente lige, a veces es un poco complicado, ¿no? Falar así, no, a medianoche voy a ir. Y a veces llega tarde también, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar y cómo negociar ese equilibrio que es un poco complicado y cada historia es cada historia, ¿no? Acho que aí vai bastante de cada um. Eu trabalhei bastante na área de pós-venda, ficando em plantão, então era assim mesmo que a gente era acionado, né, 1, meia-noite, 1, 2, 3, 4 da manhã. Mas com relação à parte de disciplina de estudo, para pegar uma certificação, assim, que exige um pouquinho mais, né, de dedicação aí, realmente a gente tem que ter organização e tem que ter a disciplina também. Tem vários grupos aí que a gente, faz parte e tal, de pessoas, e cada um acaba achando aí a sua forma de se dedicar para conseguir estudar. A minha forma foi uma forma um pouco mais relaxada, então a certificação ele era sempre a segunda prioridade. A primeira prioridade era ficar com os meus filhos, se tivesse alguma coisa, algum evento especial ou alguma outra coisa, eu ia fazer essa outra coisa e no período que sobrava de tempo, eu acabava estudando. Isso o que Más, que isso trouxe, né, como a nossa vida vai mudando, né, nosso dia a dia ele tem diferenças aí, tiveram meses que eu evoluía bem rápido e tinha alguns meses que eu evoluía um pouco mais devagar. E eu já tinha feito um teste antes, porque foi a segunda vez que eu estudei para o CCIE de segurança. A primeira eu estava na Austrália, fiz a prova escrita na Austrália, estudei 6 meses lá, eu passei. Quando eu vim para o Brasil, eu tinha alugado aqueles hacks ali, comprado todo o material do IP Expert, depois a empresa acabou fechando. E os hacks, os horários que eu tinha, eu trabalhava durante o dia normal, eu fazia os aluguéis dos hacks, eram só 8 horas, e eu tinha alguns que eu alugava das 5 da tarde, que eu saía correndo às 5 do trabalho para chegar em casa e começar a estudar, e ia até 5 horas, até 3 da manhã. Eu ia normalmente até meia-noite ou 1 hora só, não aguentava ficar muito mais do que isso, e tinha algumas vezes que começava à meia-noite os hack rentals ali, né, os slots de hack para fazer os laboratórios, começava à meia-noite, eu aguentava até umas 3 ou 4, não deu certo, aquilo acabou, não conseguia dar atenção para a família, ficava estressado, no dia seguinte no trabalho eu estava daquele jeito, né, então também acabou literalmente não dando certo, aí quando isso foi em 2011, 2012. Aí quando eu fui fazer o novo estudo agora em 2019, quando eu passei na prova, em 2017 eu comecei, estudei durante mais ou menos 2 anos, aí eu reprovei na primeira prova e na segunda eu fiz na Bélgica e passei. Aí eu fui muito mais relaxado para fazer o estudo, e foi exatamente o que eu tinha comentado antes, eu fui aproveitando o caminho. Eu não falei: "Putz, vou começar a estudar hoje, daqui 1 ano eu vou ser CCIE, e aí eu vou conseguir o aumento", não, eu fui de boa, tranquilo, aproveitando o estudo, fazendo laboratório, putz, era laboratório de tudo quanto era jeito, tem licença hoje e trial de tudo quanto é solução que a gente precisa, então a gente tem tudo disponível. Se alguma coisa parasse de funcionar, eu só resetava, pegava outro trial, começava de novo, tudo aquilo vai agregando, né, trazendo bagagem, trazendo experiência, trazendo um pouquinho de casca também na hora de começar tudo do zero. Fui aproveitando o caminho até a hora que me senti pronto para fazer a prova e aí marquei os laboratórios. y acredito que es más leve así, ¿no, Fernando? Porque a veces a mayoría de mis colegas y conversamos, ¿no? Han pagado un precio muy alto, ¿no? Hay mucha gente también que se ha divorciado por una cuestión.
de só estudar, estudar, e para quem tem filho, acredito que é mais difícil ainda, porque é um tempo, cara, que é só agora, amanhã já não existe, e às vezes não pensamos nisso, né? A vezes nos Sim, perdemos um momento muito agradável que pode ficar gravado na mente de tu filho para toda a vida, positivo e negativamente, né? Então, é muito bom o que você está falando, né? O famoso perfeito, tempo ao Tony. tempo, né? É, perfeito. É que tem algum momento que, por exemplo, eles estão ali sentados no sofá assistindo TV. Nesse momento, a gente pode muito bem sentar ali no computador e começar a estudar um pouquinho. Então, você está mais ou menos próximo. Tem outra hora que eles estão pedindo ali, de repente, ficar brincando, jogar bola ou jogar algum jogo, etc. Aí você dá um passinho para trás e brinca com eles, mesmo porque eles têm escola de manhã, então é até 9, 9h30 no máximo. Aí você dá para estudar um pouquinho mais depois, não precisa virar à noite, que nem eu tentei fazer e não deu certo na primeira vez, né? Mas você ia lá depois das 9, 9 e pouco, ia até umas 11, 11h30, dependendo do dia. Eu não deixava de sair, por exemplo, para ir para um barzinho, às vezes tomar uma cerveja, alguma coisa, não deixava de fazer isso. Então, às vezes passava a semana inteira, tinha estudado tudo direitinho, tal, deu tudo certo. No final de semana tinha a minha programação ali. Ah, aqui nesse horário eu vou fazer isso, no outro domingo eu faço aquilo. Não era algo escrito na pedra, eu ia meio que fazendo as coisas conforme a minha agenda aí, às vezes tinha alguma festa de aniversário, visita de algum parente, etc. Eu ia sempre me ajustando ali, não tinha problema. Sobrava um tempinho, eu ia lá e fazia o estudo e ficava fazendo os laboratórios, etc. Mas eu sempre deixava aí o descanso, por exemplo, de sexta-feira, de participar de um happy hour, por exemplo, fazia lá tranquilo, voltava, então foi bem tranquilo. Foi pouco mais de 2 anos de estudo. Tem gente que consegue, tem gente que é um pouco mais rígido aí com as regras e acaba atingindo da mesma forma também. Aí cada um tem a forma como lida, né, como se programa aí para as coisas. Eu acredito que aí está el foco de realmente ter uma certificação, né? Você está fazendo por dinheiro ou está fazendo como uma meta ou um desafio próprio a seus conhecimentos, né? Porque, Perfeito. cara, ni todo mundo que tem CCIE logra passar X dinheiro, né? Porque tem muita gente que não tem nenhum certificado, mas, cara, o cara é bravo de bravos, né? Conhecimento que ele tem, e tu fala assim, cara, mas como ele sem certificado trabalha em um dos melhores locais, como é que esse cara está onde todo mundo quer chegar, né? Conheço vários pessoalmente que se encaixam exatamente nessa descrição. Às vezes a pessoa tem um ou outro certificado bem no início da carreira, não se dedicou à certificação, mas os caras são um monstro na parte de infra, data center, na parte de segurança, é incrível, com didática, ganhando altíssimos salários e o cara não tem certificação. Realmente aquilo, né, é você vai juntando, vai construindo os bloquinhos aí, a certificação ajuda, etc. Mas cada um vai escolhendo aí. Não, certificação não quer dizer que é melhor ou pior, nem nada. Ela é só uma certificação, é a dedicação da pessoa em passar naquela prova lá, por exemplo. É, eu acredito que você que acha delas faz diferença ter certificações? Você diz, como assim, a diferença entre as certificações? Oi, acho, Tommy? Não, estava tocando minha porta. As Ah, coisas ao sim. vivo são assim, Sim. né? Eu falava assim, as certificações, porque muita, el dia de hoje, eu identifiquei uma coisa assim, que às vezes a gente fica, cara, eu sei, mas preciso ter um certificado. É um grande filtro, por exemplo, aqui em Brasília. Não adianta eu não ter certificados, cara. Aqui em Brasília, são poucas empresas e a maioria é do governo. Então, o filtro número um que vamos falar é sem certificações. E Sim. aí muitas pessoas falam assim, ah, eu não quero tirar, são anti-certificações, né? Mas aí depende
aonde que você está, aonde quer ir, é um pouco complicado fazer entender isso, né, Fernando? Eu não sei, assim, não sei qual é o seu pensamento, assim, se faz diferença eu ter ou não ter um certificado, ou depende muito meu entorno para onde eu quero chegar. É, é, é um bom ponto, né, Tommy? Por exemplo, no caso do CCIE ou qualquer outro tipo de certificação, se o fato de você tomar a decisão de tirar uma certificação, por exemplo, significa que você vai estudar. Então, no momento que você está estudando para tirar a certificação, você está aprendendo um monte de coisa. Esse monte de coisa que você aprende para chegar na certificação, você aprenderia se você não tivesse estudando para a certificação? Então, esse é um ponto. Então, assim, o quanto eu aprendi, eu tenho bastante tempo histórico aí, né, de trabalhar com tecnologia, já desde os 18 anos eu trabalho, tal, eu estou com 42 agora, sempre trabalhando com TI, beleza, passei por várias áreas, etc. Mas o conhecimento que eu adquiri estudando para o CCNP Security, para o Ethical Hacking, para o CCIE de segurança, eu não teria conseguido esse conhecimento se eu não tivesse estudado. Então, na hora que você toma a decisão por fazer uma certificação, você está ganhando conhecimento, bastante. E o outro ponto de vista é da empresa que está contratando, que ela tem ali duas pessoas para chamar, duas empresas, uma tem alguns profissionais que têm alguma certificação, a outra os profissionais não têm. Então, para ela, é um nome, né, um RG ali, uma pessoa física, um CNPJ, como que ela vai fazer algum tipo de distinção? Qual que está mais capacitada para entregar esse projeto que eu preciso comprar, que eu preciso para resolver o meu problema de rede, de infraestrutura, de usuários, de segurança, etc. Então, é um filtro que a empresa contratante acaba utilizando para poder fazer a distinção entre um mercado com tanta empresa, com tanta concorrência, como que você faz um filtro inicial? Se você não conhece a primeira e não conhece a segunda, a certificação acaba servindo como um filtro, né, inicial aí eh, para você poder entregar o projeto, preferir uma empresa do que a outra, por exemplo. Agora, hay una polémica, no sé si llamarla así, entre hacer facultad y logo o ir logo por una tendencia tecnológica que está siendo muy lucrativa, ¿no? Assim, aí realmente eu acho que é um pouquinho polêmico mesmo, né, porque as empresas elas exigem faculdade, elas continuam exigindo a faculdade, só que eu contando aí a minha experiência, a minha faculdade não me entregou quase nada. Aonde eu Y esa obtive. es mi mayor preocupación, Fernando, porque a veces achamos que estamos yendo un camino a donde vamos a ser competitivos y al final, cara, cuando tú sales de la facultad, para tú ser competitivo, tienes que estudiar nuevamente alguna cosa que es de su agrado, claro está, ¿no? Y básicamente você sai perdendo com esse cara que está já estudando, por exemplo, um CCNA, um Fortinet, e por aí vai a coisa, né? Sim. Aí acho que tem aí a particularidade da área de tecnologia, né. Então, por exemplo, a minha esposa é enfermeira, ela saiu da faculdade pronta para exercer a profissão dela. Eu saí da minha faculdade de tecnologia, de ciência da computação, eu não estava pronto para exercer a minha profissão. Então, se as empresas hoje, né, fazendo em busca por estágio ou primeiro emprego, etc., as empresas, aí eu não tenho muita ideia, eu imagino que sim, imagino que elas continuam exigindo um certificado ali de bacharel, por exemplo, né, um certificado de ensino superior. Se elas estão fazendo isso, acho que talvez seja importante a gente escolher alguma coisa mais ou menos na nossa área, mas não tem jeito, vamos ter que estudar alguma coisa em paralelo aí também, a gente se desenvolver, né, na área que a gente procura aí como desenvolvedor, como infra, segurança, enfim, vamos ter que fazer alguma coisinha em paralelo aí também.
y acredito que hay muchas universidades ya que tienen alianzas estratégicas con marcas ya que están en un mercado, ¿no? Llamamos Cisco, Huawei, y por ahí va el asunto, ¿no? Tuve oportunidad de oír ahí a varios amigos ahí hablando de eso, ¿no? Entonces también tenemos que saber elegir a faculdades donde a gente está estudiando para ya salir logo ya concorrente no mercado, né, de trabalho, né? Cara, Acho importante, sim, Tony. eu estava ouvindo você de rack, né? Tem CCNA que já está pensando em CCIA e acredito que tem pessoas que podem chegar de uma, né? Mas nem todo mundo sai dessa curva, né, Fernando? Nós, ou eu, não mortal, cara, tenho que passar por CCNA, CCNP e eu acredito que quando chegará a CCIA, espero que chegue algum dia, mas assim, né? Não entendem a importância do processo e o investimento que se faz para esse tipo de certificação, né? Es un investimento, além de la familia, económico muy fuerte, ¿no, Fernando? Sim. ¿Qué podríamos aconsejar sobre esa situación? ¿Cómo saber si yo realmente ya estoy preparado para el siguiente degrau? Essa pergunta é bem importante, assim, né, e bem atual, realmente, porque assim, o analista, né, o estudante, na hora que ele decide, por exemplo, fazer a certificação do CCIE, como que ele vai saber se realmente ele está ali no ponto ou se ele está um passinho para trás? Aí acho que não foge muito, talvez, da gente dar uma olhada no blueprint mesmo do CCIE, ver todas aquelas tecnologias ali e ver aonde se tem muito ponto que, por exemplo, você está muito descoberto. Então, tem lá uma série de itens, a listinha ela é bem extensa, e se você marcar lá, sei lá, de 20 itens, que você tem 4, 5, 6 que você tem algum conhecimento, vai ter que se aprimorar, mas tem algum conhecimento, e o restante você está muito cru ainda, talvez seja um momento de dar um passinho para trás e apontar para alguma prova específica daquele conteúdo que você não tem muito conhecimento, e aí para depois partir para um CCIE. Então é uma análise, a gente nunca vai estar com o conhecimento cobrindo todo o blueprint de uma certificação como o CCIE, mas vai ter hora que você vai ter que apontar mais de um lado ou apontar mais no outro. A vantagem de ter passado pelo CCNA, pelo CCDA, pelo CCDP, CCNP Security, que antes era o CCSP, né? Com várias provas, que a gente vai treinando em várias áreas. Quando chega no CCIE, olha para o blueprint, aí é questão de trabalhar e entrar um pouquinho mais no detalhe em algumas áreas. Mas são poucas, não são muitas as que a gente está um pouco mais cru assim. Então, aí realmente é uma análise crítica que acho que cada um pode fazer consigo mesmo. Novamente, acho que talvez a grande dica seja todo esse conteúdo, tem muita coisa disponível hoje, inclusive com cursos mais baratos, né, cursos em plataformas aí, que dá para você fazer, você ganha um grande impulso para sair do zero ali, para chegar com um pouquinho mais de conhecimento ali, e depois na hora de treinar para o CCIE, aí beleza, aí vai um pouco mais tranquilo. En su caso, Fernando, acha que es más interesante estudiar con amigos o ir sozinho? ¿Cómo fue su experiencia? Eu estudei sozinho, mas eu tinha um grupo que eu faço parte ali, que assim, coincidentemente, né, um grupo de colegas, alguns a gente nem se conhecia pessoalmente, se conhecia só de vista mesmo, né, participando às vezes de eventos, mas a gente sabia quem que era cada um, e tinha lá uns 4 ou 5 que estudavam, que estavam na busca do CCIE, cada um no seu momento, um mais para frente, um mais para trás, e o grupo serviu como um apoio, né, um incentivo um para o outro ali, às vezes tinha alguém que dava uma desanimada ou ficava um pouco mais cansado, tal, a gente compartilhava essas experiências que a gente está compartilhando aqui com todo mundo,
A gente compartilhava ali no grupo e alguma questão técnica também. Então, só para pegar pontos de vista. O estudo em si, ele foi talvez 95% ele foi individual. Foi a minha estratégia, o meu dia a dia ali. O restante era conversa com outras pessoas, compartilhamento, buscar um pouco mais de informação, pegar opiniões, etc. Mas foi mais assim. Aí acho que tem a vantagem de não fazer, de fazer isso daí tendo um pouquinho mais de idade, né? Então foi em 2019, eu já tinha 38 anos, eu tinha um conhecimento um pouco mais meu ali, principalmente da primeira tentativa que eu tinha feito, que eu tinha me frustrado um pouco, eu nem cheguei a fazer a prova prática. Eu investi bastante dinheiro, estudei durante 6 meses, estava muito cansado, muito exausto, acabei não fazendo a prova e aquilo acabou, lógico, conhecimento adquirido ali ficou junto comigo, não tem problema. Mas agora, na segunda vez que eu fiz a tentativa e que deu tudo certo, então eu me conheci um pouco mais, né? Então a gente fica um pouco mais maduro, fica um pouco mais pé no chão aí e não se força muito em alguns pontos. Então foi 95% foi basicamente sozinho, eu comigo mesmo ali. Esa confianza, Fernando, para ir más leve, porque definitivamente ir a un examen de 8 horas, cara, es ir na guerra, né? Aí, sim, esos anos que você tem de know-how ajudam a que seja mais leve ou não? Confiança. Com certeza, Tommy. Assim, o CCIE, né, ele acaba sendo uma certificação bem difícil de ser conquistada. A prova prática realmente ela exige bastante. Então, pelo que eu entendi aí, a Cisco exige esse tipo de coisa como se fosse um dia de um engenheiro do TAC resolvendo problemas nível 1 de grandes clientes. Então, a certificação, pelo que eu acompanhei na época, ela foi construída, ela foi arquitetada para ser isso, para representar o conhecimento de um engenheiro lá de mais alto nível do TAC resolvendo o problema crítico de um grande cliente. Eh, Então, por ser difícil, eu realmente não estava pensando só que nem eu pensei na primeira vez, para me sacrificar, né, daquela forma, de madrugadas e madrugadas e deixar a minha família de lado, eu não estava pensando só no número do CCIE, na plaquinha do CCIE. Agora eu estava pensando e curtindo mesmo todo o laboratório que eu Top. fazia. Então eu estava curtindo todo o caminho, a jornada e aprendendo e fazia VPN atrás de VPN, e aí nas aulas que a gente seguia ali, tinha lá algum laboratório, eu inventava mais um monte de laboratório, criava tudo do zero, fazia tudo no simulado, no ambiente virtual ali dentro da minha máquina, às vezes alugava, pegava contas da AWS ou da GCP que tinham aquele bônus durante sei lá, 3 meses, alguns dólares, alguns reais ali, utilizava os recursos, depois acabava, eu deletava tudo, trazia tudo para o computador aqui, fazia simulação no ambiente de trabalho também. Então, foi assim, foi realmente curtir e assim, não estava me cobrando muito. Eu queria muito tirar, estava determinado, mas não passei na primeira, não me estressei porque não passei. Eh, ah, vou tentar de novo e se não conseguisse, eu ia tentar de novo e estava bem legal, assim, o processo, e era tanta coisa que você aprendia, né, e isso aparece no trabalho. Você está no trabalho de pré-vendas, está no trabalho de pós-vendas, etcétera, acontece alguma coisa, você fala: "Putz, eu vi isso daqui no estudo". Então, isso mas era muito comum esse tipo de coisa acontecer, até hoje. Cara, isso daqui eu nunca mexi nisso, mas eu estudei isso para o CCIE. Então, é muita experiência, é muito importante esse conhecimento que estudar para as certificações traz para a gente. Al final es un juego de estrategia, né, Fernando? No sé Sim. si né? Es más psicológico mental realmente que faz que você às vezes desista disso, né? Você falou de pós-venda, né? E eu me pergunto e eu vejo, eu tenho amigos de pós-venda que, como falamos, né? Ni todos los certificados quiere decir que tú es mejor en la área que está trabajando, ¿no? Hay muchos de postventas que tú falas, cara, mas ese cara
exemplo assim, cru, bem cru, né? Mas esse cara não sabe mais que eu, e como é que esse cara tem um melhor salário, né? Em comparação já, né? Mas aí que está a minha pergunta, né? Para todo, para todo profissional, há fatores que a gente não se vê que nos falta, né? Como pós-venda, além del hard skill que você tinha, que fatores ajudaram a alavancar esse perfil, né? Porque é um perfil muito interessante, porque sumados el pós-venda com el hard skill, eu acredito que você vai chegar sí ou sí a outro degrau, né? Quais foram esses fatores que você falou assim, cara, me está faltando isso? Eu te vou dar assim, oh, eu não tenho esse soft skill que eu ainda não sabia ou não entendia que era muito importante para a pós-venda, né? Eu acho que um ponto importante, né? Aquelas, por exemplo, essas grandes empresas que lançam programas de trainee, elas fazem o trainee para passar por várias áreas, para conhecer como tudo funciona. Então você não fica na hora que você está trabalhando só numa área e alguma coisa acontece, você fala assim, pô, todo mundo daquela outra área sempre faz isso e sempre me trata desse jeito, e, pô, vem tudo errado, vem atrasado. Então, na hora que você passa por todas as áreas, você entende como toda aquela engrenagem da empresa funciona. Acho que no caso de tecnologia, ter a oportunidade por trabalhar na parte de suporte, na parte de pós-venda de projetos, na parte de operação, com SOC, na parte de pré-vendas, você vai entender como cada dente daquela engrenagem funciona e não tem por que você ficar bravo com um cara de pós-venda, ou quando eu estava de pós-venda, eu falava assim, meu, esses caras de pré-venda só quer saber de vender e não estão nem aí para depois o que a gente vai entregar, colocam horas de menos, etc. Então, assim, você entende que cada processo ali, você se coloca na posição do outro, né, para conseguir, para que a coisa aconteça dentro da empresa também. E acho que é uma oportunidade muito boa, porque cada área proporciona muito conhecimento mais específico. Então, conhecimento de uma área de pré-vendas, por exemplo, ele é um, da área de pós-venda é outro, suporte, operação é outra, e trabalhar entre tudo isso com tecnologias diferentes. Tudo isso vai dando bagagem para você para conseguir aí, por exemplo, alcançar o CCIE. Massa. ¿Cuándo entiende Fernando que el inglés es importante en su carrera? ¿Y cómo es que você aprendeu, o caso foi já na escola ou de adulto que aprendeu inglês? O inglês na nossa área aí realmente é, Divisor é de um águas, vou falar assim. é isso, não tem jeito, tem que ter mesmo, e para quem não tem, já começa o quanto antes. Hoje tem muitas formas de aprender, né. No meu caso, eu tinha aula de inglês na escola, aquilo lá não valeu nada, esse é o ponto principal. Eu fazia aula em paralelo com uma outra escola bem tradicional, aqui de São Paulo, não sei se existe no restante do país aí, mas era algo muito longo. Então eu fiquei 6 anos estudando e saí lá mais ou menos. Mas durante o trabalho também, aí eu precisava me dedicar, precisava conhecer um pouquinho mais, fui para outra escola, aí a outra escola eu fiquei 1 ano e meio, foi bom, não deu muito certo, ajudou de um lado, não ajudou do outro, mas eu trocava rápido. Eu ia para outra escola, depois eu fui para mais uma, aí eu achei que estava um pouquinho melhor, e depois no final eu só fiz uma prática, da parte de conversação, quando eu tinha que tirar o IELTS para poder ir para a Austrália, para poder pegar o visto de residente permanente, aí tive que fazer o IELTS, que é o correspondente aí do TOEFL, por exemplo, para poder passar na prova e ir para a Austrália e conseguir o visto ali. Mas tem que ficar constantemente estudando, já faz aí quase 10 anos praticamente, mais de 10 anos, que eu voltei, o meu inglês já não está tão bom quanto era antes, porque durante 10 anos eu só usei a parte Ferrugem, técnica né? aqui, enferruja, e a gente não fala, então vai acabar enferrujando. Mas para a parte técnica, tudo é em inglês, a documentação de tudo está em inglês, não tem documentação traduzida
de grandes fabricantes aí de infraestrutura, etc., que é traduzido. Os comandos de desenvolvimento é tudo em inglês, comandos de equipamentos são todos em inglês, não tem jeito, tem que ter. Y a transformación digital trouxe también herramientas como LinkedIn, que nos ayuda a que sea un poco más fácil, acredito, a trayectoria sobre algo que queremos conocer, ¿no? Cuando usted entiende que tener un networking puede agregar a que su vida sea un poco menos complicada, porque no da cómo saber todo, Fernando. Y a veces ese intercambio de conocimientos nos ayuda a que nuestro día a día sea más leve también, ¿no? Sim, com certeza. Acho que é importante nessa parte, no momento que você entra numa empresa, está trabalhando numa posição ali, está trabalhando de forma honesta, sincera, com ética e com moral, aquilo vai ficar gravado, aquilo vai ficar marcado ali e vai marcar as pessoas à sua volta. Tudo isso você acaba trazendo junto com você ao longo de vários e vários anos. A gente teve um evento que a gente participou ontem, que foi dentro da Cisco. Putz, eu reencontrei pessoas ali que faziam mais de 10 anos que eu não via. E assim, aquele sentimento de coleguismo, né, sentimento assim real mesmo, né, de trabalhar junto durante um tempo com um colega da área de vendas, um colega da área de suporte, um colega de um concorrente que trabalhava, putz, competente pra caramba, tá numa empresa concorrente lá, e tá todo mundo junto conversando e compartilhando informação, né. Isso acho que é é o primordial, e aí não existe uma rivalidade nesse tipo, não existe uma concorrência nesse tipo, tem espaço para todo mundo, a gente precisa trabalhar sendo profissional, com valores, né, ter valores, não adianta pisar em cima da cabeça de ninguém, porque você pode subir durante um pouquinho de tempo, durante um tempo você vai estar um pouquinho mais alto, mas depois você vai acabar caindo. Então, vai construindo degrau por degrau, fazendo tudo da forma correta, com muita ética, muito valor, aquilo vai ficar marcado. A empresa que eu trabalho hoje foi a empresa que eu trabalhei antes de ir para a Austrália. E aqui eu simplesmente conversei com uma pessoa que eu tinha a empresa não parava de crescer, a NTT está indo bem pra caramba, né, não parava de crescer, e eu simplesmente pedi para voltar, né, falei assim: "Ah, se tiver uma vaga me avisa, tal", pedi para o meu chefe hoje, voltando, ele falou assim: "Beleza, tendo uma vaga, eu aviso você", ele acabou me avisando depois de menos de um mês, surgiu uma vaga, é isso aí. E assim, foi porque na hora que eu trabalhei lá, fiz tudo correto, né, deu tudo certo, né, o perfil estava lá, muita gente me conhecia, tal, não, pessoa que, né, fez tudo certo, não teve nenhum tipo de Deixou a porta problema. aberta, né, Fernando? É isso aí, deixou a porta aberta. É isso aí. Cara, eu só fui entender a importância também dos eventos após também de empreender meu próprio negócio, né? E que com a Covid fechei, mas me trouxe muito aprendizado, né? A importância do evento de consolidar essas amizades, às vezes que a gente não é a mesma coisa, né, Fernando? Quando tu, beleza, chateamos, conversamos, mas esse olhar assim face to face não tem preço, né? E consolidar realmente amizade, né? Porque, cara, a vida é uma coisa que passa muito rápido e tu não tens tempo nem para estar pensando, ah, esse cara ganha mais, não, de envidia, não, né? Por el contrário, né? Aproveitar e ver como é que ele chegou a esse, a lo que a gente quer chegar, né? A esse nível de profissional de excelência, né? E y la importancia también, a veces tu, tu jefe o donde tú trabajas, a veces no tienen los recursos financieros para poder llevar você a un evento, ¿no? Es importante también hacer una poupança para estos tipos de eventos, ¿no, Fernando? Para después, quien no es visto no es lembrado, ¿no? Básicamente también en el mercado funciona así, ¿no? Aí é muito importante realmente ter
manter o relacionamento, né? Tem pessoas, afinal de contas, né? Tem tantas pessoas boas que a gente acaba conhecendo, que por que que você não vai manter o contato com essas pessoas? Tem pessoas, por exemplo, que eu conheci no trabalho, na primeira passagem que eu tive pela NTT, que a gente chamava de Dimension Data, que eu fui padrinho de casamento e a pessoa é meu amigo até hoje. E não foi um caso só, tem pelo menos uns 2 ou 3 ali que são bons colegas, que eu mantenho um contato até hoje, sabe, da gente sair hoje e fazer happy Viran hour e tal. amizade, né, Fernando? Isso é importante, né? Exatamente, e aí não tem preço. Então, assim, imagina o que é voltar, eu posso voltar um dia a trabalhar com essa pessoa, mas, a coisa tem que ser leve, ninguém é inimigo de ninguém, ninguém tem que ser melhor do que ninguém, você não tem que pisar em cima de ninguém. A minha equipe tem 10 pessoas, eu faço uma coisa ali que eu realmente entrego muito bem, eu realmente entrego muito bem ali na hora que eu estou fazendo, mas tem outras pessoas que entregam alguns outros pontos, cara, que dão um show para os clientes. Pô, que ótimo, parabéns. E assim, o número que a equipe faz é o número que vai ser dividido entre todo mundo, então é isso, nós somos humanos, né? A gente tem que trabalhar com parceria, tem que viver da forma correta aí, em sociedade, junto com o outro. Tem a nossa área, ela anda muito rápido, as coisas acontecem de forma muito rápido, e tem algumas pessoas que até hoje você percebe, as pessoas mais novas, né, às vezes até você tenta entender aquele ponto de vista, as pessoas mais velhas já não dá para entender muito. Tem gente que não quer compartilhar o conhecimento. E por que que eu vou deixar de compartilhar o conhecimento, como é feito, por exemplo, uma VPN hoje num equipamento, daqui 6 meses existe uma atualização, daqui uma versão nova, muda o comando, a interface não é mais command line, é via uma interface gráfica, aí você deixou de compartilhar aquilo com uma pessoa, mas todo o restante já mudou. Então, assim, você perdeu a chance de transferir, de compartilhar conhecimento, de ajudar alguém. Então, assim, tem o nosso diretor do SOC aqui da NTT, é um cara que tem muita bagagem, ele conhece muito, sim, ele conhece muita coisa, e ele compartilha conhecimento de uma forma que, assim, dá um exemplo tão grande para todo mundo. Sempre tem aquela pessoa: "Não, isso aqui eu guardo para mim e tal". Às vezes você perde um tempo fazendo um trabalho ali, uma planilha, um documento, uma proposta, um documento técnico de as-built, por exemplo, pô, compartilha o modelo. Na próxima vez vai ser outro produto, outra solução, outra tecnologia, vai ter que acabar escrevendo muita coisa diferente. Então, muda tão rápido que, assim, não tem nenhum motivo para você não ficar compartilhando e não ajudar os colegas. Es interesante, Fernando, porque a veces fechamos portas por no compartir conocimientos, ¿no? A Sim, veces están precisando un cara de, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Eu soy pleno y se abre una vaga en senior, mas como no tengo quien me sustituya, ¿no? No tengo una persona que pueda ocupar mi vaga, no va a pegar a Tomichin, va a traer a alguien de fuera para colocar de senior. Y a veces uno fala así, caraca, mas si yo estoy en esta empresa 5 años, 4 años y no me dan esa oportunidad. Y a veces pasa por ahí mucho, ¿no? Porque si yo tuviese esa visión de todo N1, ejemplo, ¿no? N1, N2, N3, ¿no? Junior, pleno y senior. Si yo tuviera la visión de pasar todo mi conocimiento de lo que yo sé, poco que sé para N1, cara, mi jefe va a ver que todo el mundo está preparado para subir ahí a ese nivel, ¿no? Entonces, eso también entiendo yo ahora, ¿no? Más antes tal vez también tenía, estudié 10 horas, ¿por qué tengo que repasar eso, ¿no? Porque es un jeito de aprender un nuevo soft skill, porque falar para personas no es fácil, cara. A veces nós pensamos que estamos repasando el conocimiento fácilmente, mas estamos falando chinês para el cara que está ouvindo, né? Para a gente. sim, perfeito. Aí realmente é conhecer um pouquinho aí do público que a gente está tentando transferir aquele conhecimento para conseguir direcionar e a linguagem, inclusive, que a gente vai falar, né. Mas não tem coisa melhor, né, do que você
transferir conhecimento. No final das contas, você vai ser lembrado por esse tipo de coisa, né. No final dos dias, no último dia de todos ali, etc, etc, você não vai ser lembrado pelo carro que você teve. Ninguém vai nem lembrar o carro que você comprou ou onde que você morou. Vai lembrar como que você transferiu, como que você influenciou essas pessoas e o que você deixou, os colegas de trabalho, a família, um bom cidadão. A gente aqui se ferra muito aqui, né, no Brasil aí com a parte política, ideológica, impostos, etc. Mas assim, é aqui que estamos. Eu fui para a Austrália, lá tem muita vantagem, em muitos pontos, essa parte de sociedade, de organização, etc, mas eu quis estar de volta aqui. Então, tá tudo certo, eu sei o que eu ia lidar aqui, a gente faz o nosso papel, né, tentamos melhorar aí da forma como a gente acha que tem que melhorar as coisas, a gente faz a nossa parte e basicamente é isso daí. Depois a gente vai ser lembrado por isso, pela ajuda que teve, uma pessoa que de repente E é trabalha su junto com. caso, né? Es su caso, ¿no, Fernando? Você deixou a porta aberta aí porque Sim, deixou um legado aí em NTT e quando você tem uma oportunidade e alguém, às vezes você é chamado, nem você mesmo está em outra situação e te fala assim, oh, Fernando, tem uma vaga aqui, eu acho que é muito importante de tenerlo aqui. E es por la confianza, ¿no, Fernando? A veces va más além porque as pessoas também pensam, não, não, estou mais capacitado, mas, cara, tem cargos de confiança que eu não vou dar a qualquer pessoa, não. sim. E na hora que eu voltei aqui para a NTT, eu não tive a oportunidade, na minha primeira passagem, de ajudar muito o meu gerente, mas eu acabei ele pediu algum apoio ali em algumas situações, e eu acabei ajudando ele. E foi todo aquele histórico, né, tudo aquilo que eu contribuí na primeira passagem, por exemplo, da Dimension Data, agora na hora que eu mandei mensagem para ele e perguntei se tinha alguma vaga, ele lembrou de tudo aquilo que foi feito. Eu tinha sido até convidado para voltar em algumas outras vezes e não tinha voltado porque estava tudo certo na empresa, na posição que eu estava, tal, mas foi tudo aquilo lá que foi deixado, né. Então, teve com certeza teve a parte aí da porta aberta de sair por cima, pela porta da frente e tal, tudo certinho, mas também teve tudo aquilo que foi compartilhado e foi criado durante a primeira vez que eu passei ali na empresa. E é isso, você vai construindo a carreira e vai deixando todo esse legado para trás, vai ser lembrado sempre. Não vai precisar entrar em alguma empresa aí para ficar fazendo disparar currículo. Na hora que você acabar precisando de algum tipo de oportunidades, você vai ser lembrado não pela necessidade que você está precisando de um emprego naquele momento, mas por tudo que você contribuiu antes. Ah, o Fernando está disponível para trabalhar, bom, o cara aconteceu isso hoje devido a uma empresa, uma posição, mudança, estratégia, etc, etc, beleza. Mas o cara contribuiu tanto antes, ajudou, né? Compartilhou o que tinha, agregou de verdade, não sentou lá só para fazer o aquela tarefa básica lá, né, sei lá, olhando de forma negativa para as outras áreas, criticando, o financeiro, o RH, não sei o quê, não é o caso, né, a gente fica um pouquinho mais maduro, a gente consegue entender melhor isso. E é interessante o que você está falando porque a empresa tem um princípio e valores, né? Que nem sempre são representados por nós como pessoas, né? A veces estamos ahí, beleza, estamos levando, mas não está batendo esos princípios y valores, né? Y a veces ficamos tristes, magoados, pensando que es la empresa. Cara, y no es bien por ahí, né? A veces es un gerente que você, infelizmente, estava na hora errada e com a pessoa errada para poder crescer em sua carreira, né? É. A gente está aqui comentando de toda a área bonita, né, de todo a parte elegante, legal, que dá tudo certo aí nas empresas. Mas tem alguns locais que passa, que realmente aí seja por pessoas, por perfis específicos, ou por questões, culturais daquela empresa, que realmente a gente não acaba não se encaixando. Aí é questão de estar aberto, detectar esse tipo de coisa, é possível acontecer alguma coisa para que aquilo mude, né, para que aquilo melhore de alguma forma, do nosso ponto de vista pelo menos, né, que aquilo melhore? Se não for, aí realmente a gente tem que buscar talvez a recolocação. A gente já passou por situações dessa daí também, né, acaba fazendo parte aí. Parte do processo também, né, Fernando? Fernando, são 15 anos você que está no mercado, cara,
Agora já temos um nome específico que se le dá ao burnout. Como você cuida da sua saúde mental? Esse ponto aí ele foi bem somatizado aí pela parte da pandemia, né? Então, sendo bem honesto e sincero, eu tive uma crise aqui em casa e não foi fácil porque a gente não consegue, vou desligar tudo, né, e vou ficar aqui tranquilo, tal, só aproveitando as ¿Verdad? crianças, tal, não dá para fazer isso. Então aquela pegada foi forte, aí a gente busca, né, no meu caso aí busquei em alguns hobbies específicos, que gosto de tocar bateria, gosto de música, então a música é o meu porto seguro. Mais recentemente eu comprei uma moto aí de entrada para dar uma volta, tudo isso vai ajudando. Então tem que ter a consciência que você chegou no limite ali, né, que bateu na tampa o negócio, e aí você procura o que você gosta e às vezes isso é necessário também para uma ajuda profissional. Então Exatamente. teve um tempinho ali que eu também precisei, né, falar com um profissional ali e aquilo ajudou bastante lá também. A veces nós, como profissionais, las personas também que del día a día tienen un preconceito con el profesional, ¿no? Psicólogo, psiquiatra, y por ahí va la cosa, ¿no? Siendo que, claro, todo está escrito en papel, ¿no? Y si ellos están ahí con esa carrera es porque definitivamente están além de esas cosas que no entendemos, porque no es así nuestro día a día. Infelizmente esta doencia no tiene cómo no tienen cómo visualizar, es oculto, ¿no? La depresión es una cosa que tú falas, cara, como Fernando pode Silenciosa, estar né? com depressão? É muito, exatamente, fala assim, vê, mas cara, ontem estava conversando com ele e depois te enteras que o cara está passando por um inferno que nem parece, né? Em É muitos isso, casos podem né? chegar a suicídio, né? A gente fica doente por exemplo, dos pulmões, a gente fica doente do estômago, a gente fica doente do intestino, a gente também pode ficar doente do cérebro, da cabeça, né, de como que as coisas funcionam aí. Então, acho que já num 2023 a gente realmente não precisa ter preconceito com esse tipo de coisa. E o que acontece em algumas sessões, na época que eu fui no analista ali, o que acontece nas sessões é algo muito claro. O analista que eu trabalhava, que eu fazia lá as minhas análises ali, ele falava: eu estou aqui para ser um facilitador, para que você consiga se escutar, para que eu me expresse de forma oral, porque é muito diferente a gente pensar em algo e a gente falar algo para fora. Então ele fazia eu falar e na hora que eu falava eu entendia aquilo que estava acontecendo dentro de mim. Então, assim, eh, era basicamente isso. Então você tinha é como se fosse um amigo, um melhor amigo, confidente lá que você contava como você se sentia, ele ajudava você a investigar e você externava aquilo e acabava, obviamente, aquilo vai fazendo muito bem para você na hora que você vai colocando e vai entendendo um monte de coisa que acontecia, questões particulares, né, algumas relacionadas a trabalho, tal, e outras questões aí também. Y a veces hasta familiares, Fernando, que a veces usted acha que no son piedras que eleva cargando y todo 20, 30 anos aí na mágoa e, cara, al final todo suma para que vaya a llegar você a esse momento terrível e passar por essa doença, né? Fernando, o que é o Sim. mais importante para você atualmente? O que é o mais importante para mim hoje em dia, atualmente, aí Isso, assim, aí não tem nem o que pensar, aí é a família mesmo. Esse é o mais importante de tudo, são meus filhos, meus 2 filhos pequenos aí e minha esposa. E o restante da minha família também, os pais também, meu irmão, mas isso é o mais importante, a família é o mais importante, vem em primeiro aí. amém. E qual é o maior medo? Meu maior medo acho que faltar com alguma coisa que minha família precise. Que às vezes todo mundo pode achar que é financeiro, né? E não é bem por aí também, né, Fernando? Não.
Não é só financeiro, eu acho que eu tenho a minha responsabilidade como pai e como marido, e eu tenho que entregar isso. Então, o meu maior medo é não conseguir entregar algumas dessas coisas, não só financeiro, como outros pontos aí também, questões de educação, moral, valores, ensinamento. Então, a minha obrigação, Maravilha. minha responsabilidade é entregar isso. Isso aí. Você tem um conceito sobre o que é ser sucesso? Eu não tinha pensado muito nisso, mas acho que sucesso é você ser bem recompensado, né, por algo que você conseguiu alcançar e que você gosta de fazer. Então, acho que sucesso não se mede aí no caso que a gente comentou no início, né, do rapaz ali que queria ser CFO. Então, mesmo você não sendo um CFO ou não sendo um CISO na área de segurança, por exemplo, você a gente acha que a gente tem sucesso aí, porque trabalhamos para aquilo, chegamos num cargo, temos aí, né, a parte financeira ela está correta, eu gosto do que eu faço, então, cara, para mim tá ótimo. Cara, antes que eu tinha essa pergunta, mas havia passado, né? Quando você falou, eu fui para a Austrália e tive uma nova experiência, né? Você recomendaria ou, ou qual é a vantagem de sair fora, Fernando, e voltar? A gente foi a vontade que a gente tinha quando a gente foi para a Austrália, era ter a experiência de morar fora do Brasil. Então eu realmente não coloquei um prazo, vou voltar depois de 1 ano ou eu nunca mais vou voltar. Então a gente só foi para ter a experiência de morar fora e ficamos lá até o momento que a gente achou que era melhor Maravilha, ficar lá, maravilha. e depois decidimos voltar para cá no momento que a gente achou que fazia sentido voltar para cá. Do ponto de vista profissional, eh, trabalhar lá era mais ou menos o que eu já fazia aqui também, na área de suporte aí, não agregou muito. Do ponto de vista de família, de relacionamento, principalmente com a minha esposa, a gente ficou muito forte junto, porque a gente passa por muitos desafios ali, né. Exatamente. Eh, Altos e baixos, né? exato. A gente literalmente sai do aeroporto e a gente não conhece o nome da rua que está passando o aeroporto ali, não sabe Quiere o consolidar su matrimonio, viaja fora. é isso aí. Então, assim, um suportava um, e na hora que eu fraquejava num ponto, ela me ajudava, quando ela tinha as questões Top. dela, eu ajudava também. Então a coisa ficou bem a gente ficou bem forte. Então, do ponto de vista de família, a gente ficou, a gente se ajudou muito ali e consolidou bastante, que você comentou a parte do casamento aí mesmo. Massa, cara. Você entende ou sabe qual é seu propósito de vida el dia de hoje, Fernando? Acho que eu vejo como um propósito, assim, uma missão maior, né, digamos assim. Acho que é deixar alguma coisa, não só para os nossos filhos, para os meus filhos, né, para minha família, mas deixar exatamente essa marca aí nas pessoas, sabe? De Mas uma pessoa que, né, teve ética, teve valores, que ajudou no desenvolvimento de outras pessoas, que nem você comentou do N1, mudar né? histórias, né? Mudar histórias, é isso aí. Acho que esse é o objetivo aí. Eu acho que é parte do sucesso isso também, Fernando. Sim, sim, com certeza. Fernando, entramos en nuestras consideraciones finales. Eu espero ter a oportunidade de ter mais tempo com você para poder bater um papo mais extenso aí. O tempo passa voando, Fernando, não falei? Falou, passou rápido mesmo, viu? Não, mas a É, gente com certeza vai estar disponível aí. Foi bem legal a conversa. A gente não tinha se visto ainda, né, Tommy, assim, na câmera, mas a forma como você levou aí mais para o lado pessoal, acho que não tem nada mais importante do que isso, na verdade. a gente já foi batendo um papo aí desde 2021, né? Aí pouco a Sim. pouco. Eu não fui ontem somente porque acabei de chegar de férias, né? E como que as finanças não estavam muito boas el dia de hoje, mas
se não hubiese estado no evento de Cisco, fui convidado. Ah, legal. E eu sou contribuidor também da comunidade de Cisco em espanhol, né? E português. Então, eu sou mais visto assim em português que em espanhol mesmo. Então, aí recebi esse convite e também convido as pessoas para poder fazer su primer artigo. Eu tive uma entrevista com Gabriela Godoy, onde dá dicas necessárias e Fernando, acredito também que é uma pessoa que pode ajudar a você a fazer esse primeiro artigo que não tem nada de certeza, né? Fazer e no caminho você vai melhorando, melhorando até virar um experto, como toda na vida, né? Sim, com certeza. Fernando, como darnos a melhor versão na vida pessoal e profissional? É, questão importante, né? Acho que sempre passa aí pela ética, né? Pelos valores da pessoa aí. Que se han E perdido un poco, ¿no, Fernando? Dicen por los estudios que cada 10 años un valor se pierde. Y yo estoy é, acreditando que es bien verdad por ahí, ¿vio? é, Porque la mentira ya viró verdad y la verdad viró mentira el día de hoy. sim. Acho que a gente tem que ser o mais honesto, o mais justo, né? A justiça é importante, conceder os créditos aí, agir com valor, sem querer passar na frente de ninguém. Cara, não é assim, acho que é colocar a cabeça no travesseiro depois, no final do dia, e dormir bem tranquilo, sabe. Tranquilo. Se alguma coisa aconteceu com você, tal, aquilo vai ser resolvido aí por qualquer tipo de justiça aí, seja nesse plano ou no outro plano, mas você não pode dormir, colocar a cabeça no e se sentir mal com alguma coisa que aconteceu ali em algum relacionamento, né, seja pessoal ou de trabalho ali. Então, é fazer o certo, isso aí. Cara, y mi última cuestión sería, ¿hay algo más que usted gustaría acrescentar en este podcast que a gente no conversó en esta noche? Acho que assim, talvez seja, vale a pena, né, a gente ser, um uma pessoa boa, né, fazer o correto na parte pessoal, vale a pena ser correto, vale a pena ser certo. Às vezes, né, alguma coisa acontece, antes para quem não age das melhores formas, mas esse processo ele vai ser equalizado mais para frente. Então vale a pena fazer tudo de forma correta, vale a pena seguir o passo a passo e no ponto de vista profissional, vale a pena todo o caminho que a gente percorre, dá para chegar lá, a coisa acontece, você vai ser recompensado financeiramente. O caminho é aquele caminho, ele é um pouco mais rápido para um pouquinho mais devagar para outros, mas fazendo de forma correta ali, aquele passo a passo, aprendendo, sem querer pular etapas, nem passar na frente de ninguém, vai valer a pena. Então, toda a jornada profissional que a gente passa vale a pena, não é só o objetivo final, vai aproveitando o caminho todo, aproveita a viagem. A estrada, às vezes chove na estrada, né, durante o caminho, às vezes sai um sol bonito pra caramba, tal, às vezes é uma estrada de mão única, chega alguém na frente indo muito devagar, às vezes são 4 pistas, então toda essa jornada aí não é só na hora que você chegar na praia, na hora que você chegar no destino final, vai aproveita o rolê aí, que isso é importante, e aí você vai de forma muito mais leve aí, tanto na parte pessoal quanto na parte profissional. Acho que essa é a mensagem. Cara, perfeito. Eu sou desse mesmo pensamento. Se você faz o trabalho, faz o que você acredita, faz dar certo esse sonho, não tem como não ser recompensado. Tem como Sim, não, né? É uma coisa que vai chegar sim ou sim, só que precisa de tempo, né? Às vezes pode ser 1, 2, 3, 4, 5 anos, né? Mas isso é determinação. Se você tem determinação, você vai chegar com certeza. E você que é, é mais novo que a gente, né? E Fernando, agradeço muito compartilhar esses insights, né? Essa vivência, né? Porque as pessoas acham que não tem que ter vivência para ser
um cara espera o dia de hoje, né? E infelizmente se nos vende isso no dia a dia, né? E por lo que vemos em sua trajetória, são 15 anos que, cara, eu tiro meu chapéu para você por poder repassar ese conocimiento a esta nueva generación y, por qué no, a las personas que ya están trabajando en la área y también quieren ir para otra, ¿no? Fernando, por favor, sus palabras de despedida. Não, eu que agradeço, Tommy. A gente já conversou aí há um bom tempo aí. Foi um baita privilégio, uma honra ter sido convidado aqui. A gente sabe que tem muita gente aí que faz parte aí do meio, tem muita gente boa que contribui, e você tinha convidado, a gente acabou não conseguindo fazer inicialmente, depois acabamos fazendo agora em outubro, né, em 2023. Então, assim, foi muito bom mesmo, foi bem legal a conversa, fluiu, realmente tinha assunto aí para a gente ficar aí até de madrugada aí, mas, cara, foi muito bom te conhecer, muito bom a pauta, muito bom a conversa toda. A gente repete uma outra vez aí, com certeza estende, entra em algum outro ponto. Foi muito obrigado mesmo pelo convite, foi bem legal aí. Espero que a gente tenha deixado alguma coisinha para quem assistiu aí o nosso vídeo aí, nosso podcast aí. A gente, como está pensando un poco de feriado, ahí a gente ya debe estar viajando algunas personas, ¿no? Mas ele vai ficar aqui já disponibilizado, assim que a gente terminar nosso bate-papo o dia de hoje. Eu agradeço de coração, mando um grande abraço aqui e com certeza a gente se vai encontrar um dia deste, Fernando, e vamos a poder tomar um café, um drink aí personalmente e consolidar essa amizade, né, Fernando? Eu sempre falo isso, né, que essa vida é muito curta e realmente a gente tem que valorar as amizades e cultivar, né, cara? Não adianta eu ter um bate-papo no qual não tenha como não estar cultivando essa amizade, tanto para o pro de nós, como amigos, e como para outras pessoas, né? Talvez consigamos no futuro fazer projetos juntos onde podamos cambiar definitivamente histórias que sejam uma alegria imensa para nós como seres humanos y poder trocar un poquinho esta sociedade que já está um pouco bagunçada, né? E deixando uma semente, eu acredito que poderia esto dar mais frutos a longo prazo, né? Agradeço muito este tempo a você e a sua família por compartilhar aí com a comunidade que temos aqui em este bate-papo. Boa noite, galeras. Concordo plenamente, Tommy. Muito obrigado de novo aí. E boa noite também. Boa noite para você, boa noite a todos. Fica aí, Fernando, só um minuto. Valeu, galera. Boa noite e bom feriado e curtam o final de semana também. Até o próximo episódio em Rotten Frame. Bye, bye.